Hora do Consumidor. Olá, Ribeirão. Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Nada melhor do que começar segunda-feira comunicando, que é algo que seria nato, né? Nasceríamos conversando, nasceríamos dialogando. Seria tão mais fácil se os freios sociais não fossem tão fortes, tão intensos, né? Comunicaríamos com mais leveza, com mais facilidade. As verdades viriam com mais facilidade também. Mas, para isso, existe a oratória, que alguns dizem que é um dom, outros dizem que é uma construção, e por isso que o Caio de Assis está aqui hoje comigo, da Vox2U, e também Fernanda Simonin, especialista em finanças, e aí logo de cara eu já vou falar para Fernanda, o que tem em comum na hora que nós pensamos, Fernanda Simonin, finanças, especialista em finanças. Pera, mas tem o Caio do outro lado, que é da parte da oratória, da Vox2U. O que um casa com o outro? Olá, boa tarde, meu povo. Está totalmente ligado. Eu também, como influenciadora digital da Serasa, eu peguei aqui uma pesquisa para falar o quanto que a comunicação entre casais e finanças também, falar de finanças é importante. Só que a comunicação entre casais é ainda mais importante, transparência, clareza, né? Saber comunicar o que você está querendo dizer. O motivo de separação entre casais é 41%, enquanto o motivo de separação referente a problemas financeiros é 27%. Então, significa que precisa saber comunicar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Eu lembro no meu início, lá na minha carreira no banco, que eu não tinha muita clareza no que eu queria explicar. Eu tinha conhecimento, mas eu usava aquele economês, que o Finanças hoje trabalha com linguagem simples, descomplicada, para facilitar a compreensão. Então, a maturidade e o treino, o curso que eu fiz lá na Vox2U me proporcionou esse conhecimento de estar conseguindo transferir a minha mensagem que eu quero para o público que eu quero. Ô Caio, bem-vindo. Qual que é a dificuldade maior que você encontra hoje no mercado? Porque eu, teoricamente, aliás, eu acho que até na prática, é uma facilidade muito grande em falar, em comunicar, em fazer com que a mensagem chegue até a outra pessoa, ela entenda aquilo que está sendo falado. Mas por que há na população brasileira essa dificuldade tão grande em se comunicar? Primeiramente, agradecer o convite, prazer estar aqui. E também fazendo um link no seu comentário anterior, a comunicação, a oratória, ela não é um dom, você não nasce com ela, é totalmente treinável. Tá? E uma das maiores dificuldades é a questão do medo do julgamento, da timidez, do público em geral. Então as pessoas elas têm medo do que o outro vão pensar, do que o outro vão achar, mas o outro não paga as suas contas. Né? Então, assim, às vezes as pessoas acabam perdendo a oportunidade de se expressar, de ser natural, de ser quem você é em qualquer situação. É o medo de falhar em público. Justamente, né? E é algo tão bobo e tão necessário falar bem, ter uma oratória e utilizar bem o português. Não basta você simplesmente falar bem se não tem um português bem falado, né? Ele é tão importante quanto na hora em que você for pedir um aumento, ter argumentos para chegar e falar, olha, agora é a hora de eu conseguir, eu concatenei todos os pensamentos, cheguei para conversar. É importante, no meio empresarial, termos a oratória como uma tarefa de casa, uma obrigação, que todos deveriam, todos os cargos dirigentes e aqueles que teriam a intenção em se desenvolver dentro de uma empresa. Exatamente. Assim, eu costumo falar para todos, né, os nossos alunos, que o curso de oratória deveria ser obrigatório nas nossas escolas, ensino fundamental, começar desde criança. Porque nesse período que surgem os traumas, as crenças. Então, o curso de oratória, assim como o curso de educação financeira, é extremamente importante, independente da tua área de atuação, independente da sua posição ali no meio profissional. Entendeu? Ô Caio, isso não faz com que nós sejamos muito iguais na hora em que você aprende as técnicas de oratória? Não faz com que nós entendamos de uma forma diferente, que todos falem com o mesmo padrão, todos se expressem da mesma forma,
inclusive tendo os cuidados para se expressar e não expor determinados sentimentos. Eu vi, esse final de semana, na hora que foi passar sobre as homenagens feitas a Silvio, nada melhor que começar uma segunda-feira falando de grande comunicação, né? comunicador. Exato. E dentre as homenagens, em um certo momento, ele foi falar a respeito do desenvolvimento da ajuda dele como empresário, né? Um comentário que a filha fez, e ele se emocionou. E uma técnica que ele usou, ele tinha um microfone e um outro microfone de mão. Ele ficou dando vários toques sequenciais para que a emoção, o choro, não aparecesse na televisão. Então ele fez o sinal com o microfone várias vezes, conseguiu controlar e retornou. Mas isso não quer dizer que não foi embargada, que não foi emocionada a voz e a fala dele. Então, voltando, não nos faz sermos muito iguais quando aprendemos a oratória? Aí que tá. É muito boa a colocação, mas a nossa primeira aula da Vox, antes de entrarmos nas técnicas de oratória propriamente dita, é sobre naturalidade, é sobre você, na sua essência. E isso, cada um. Cada um tem uma particularidade diferente. Apesar de usarmos técnicas de oratória para convencer, para persuadir, para influenciar, cada um tem o seu jeito. Então isso o que nos faz diferente. Então a oratória, ela é importante para todas as áreas, mas é imprescindível você ser natural. Você quem você é. Não perder a sua essência, com os né? seus defeitos, com as suas qualidades, sem perder a sua essência. Ela expande, então, o que realmente você é, mas ela vai expandir todo esse conhecimento guardado e começar a organizá-lo em cada momento da vida. Exatamente, porque às vezes a pessoa ela é muito boa tecnicamente, mas ela não consegue Se expressar. Entendeu? Aquilo ali ficar guardado para ela. E ela não consegue alcançar oportunidades maiores para ganhar mais. Para aí sim a gente... Então, os assuntos estão ligados. A comunicação é fundamental em todas as áreas da nossa vida. E o comentário que você fez é engraçado, que nós escutamos muito na sociedade. Eu sei, mas não consigo passar. Eu não consigo ensinar. Ou alguns professores, nossa, eles têm uma técnica para lousa, mas na hora de falar com os alunos, eles não conseguem falar com os alunos. Não chega até os alunos, Sim. o que realmente ele está ensinando. Ou aquele professor que mantém o tom de voz. A mesma coisa dá sono, a gente distrai. E eu aprendo isso até no meu trabalho, porque na hora que eu vou falar de um seguro de vida, eu não vou poder falar com um sorriso na voz. Lógico. Eu tenho que modelar ali, né, a minha voz. Então, por isso que é de extrema importância a gente saber essas técnicas da oratória para ter sucesso nos negócios e no relacionamento, né? Então, mas aí na hora que cai na parte financeira, e aí eu já caio na tua área, que é especialista, o que isso te expandiu? Aí eu vou direto para essa pergunta. E o que fez com que essa expansão sua chegasse para os seus clientes, para os seus consumidores, né, do teu serviço? A facilidade, eu facilitei o termo, né, o economês, que não fica usando aqueles termos técnicos, né, que isso as pessoas não entendem e eu perco a conexão, eu perco a atenção do meu cliente usando muito esses termos. Então, eu facilitando, eu explico com simplicidade e eu conecto, e eu dou consultoria financeira para casais. Então, eu zelo pela transparência da comunicação entre eles, porque isso influencia até mesmo no financeiro. Então, é essencial a boa comunicação e com clareza, né? Exatamente. Só pegando um gancho da Fernanda, às vezes tem profissões muito técnicas. Por exemplo, o engenheiro, o advogado tem até o termo, né? Juridiquês. Sim. Então, quanto mais clareza você trouxer para passar para o teu público, para o teu cliente, é importante. Então, às vezes, o teu público, o teu cliente, ele não conhece aqueles termos mais técnicos. Mas se você utiliza de analogia, de ilustrações, facilita o entendimento. Então, o mais importante não é o que você fala, e sim como você fala. Eu sei que Nélida Pinhon, que foi a primeira presidente da Academia de Letras do Brasil, ela tinha um discurso porque ela discursava tanto para as comunidades, as favelas, tanto quanto para as pessoas de alto nível. E isso eu estou dizendo não só na questão financeira, mas na questão cultural também. Ela utilizava a mesma oratória, só que ela trazia exemplos diferentes para cada uma delas.
Então, a oratória, o esqueleto era o mesmo. Mas na hora em que ela falava com a comunidade, os exemplos ela puxava para a comunidade. E ela sempre dizia, eu não preciso falar mal português porque eu estou numa comunidade. Eu continuarei falando bom português, porém, eu trarei exemplos que vão elucidando, às vezes, uma palavra. E até hoje, né? Quem tem o costume, quem é mais antigo, pega lá uma palavra que fez uma leitura, às vezes não vai no Google, mas vai no dicionário e dá uma verificada o que realmente ela quer significa, né? Para você entender, ou você relê a frase, para você entender qual é a palavra. E ela utilizava de uma das técnicas mais importantes da comunicação, que é o rapport. Isso você faz para você se conectar com o teu público. E como que se conecta? Trazendo evidências daquela comunidade, entendeu? Então ela conseguia se conectar através do rapport, dessa técnica, trazendo conexão para aquela comunidade em específico. Infelizmente, até hoje, o sensacionalismo, ele mexe tanto, ele é tão visceral e as pessoas buscam tanto o sensacionalismo. E isso no campo das finanças tem que ter um cuidado. Não pode ser sensacionalista, né? Ou se expor demais algo dentro das questões empresariais. Porque isso coíbe o desenvolvimento, o trabalho, e também você acaba inibindo os empresários e os diretores em se desenvolver financeiramente. Inclusive os casais, quando você faz entre casais também a faxina financeira, né? A consultoria financeira, quando você faz a pessoa física e na jurídica. Exatamente. É importante esse alinhamento, né, Gardi? Uma coisa que eu quero falar também aqui, posicionar, que a oratória também tem, não é só verbal, tá? Os chefes, os donos de empresa, é também importante, além de saber comunicar com seus funcionários, porque isso reflete na produtividade. Né? No ânimo, no entusiasmo. Então, por isso a importância. Postura também. Eu aprendi lá no curso que 55% do nosso corpo fala. Então, não precisa entrar carrancudo na empresa, se não quer falar bom dia, mas pelo menos, né, um semblante mais aberto, que isso conecta e gera maior produtividade, que vai gerar um financeiro melhor. Então, tá vendo? Tá tudo interligado. Existe um livro, Corpo Fala, ele é muito importante, ele deveria ser inserido nas escolas, né, nas salas de aula, discutido, não só nas faculdades, como ele é discutido, porque ele é importantíssimo. E são detalhes pequenos que você acaba pegando na fala. A pessoa não está simplesmente expressando com a voz, é o olhar, ela está mexendo numa aliança. Caio, me dê dicas, aquela pessoa que hoje está nos ouvindo, ela se interessou por aprender alguns detalhezinhos sobre a oratória. Tem dois que eu gosto muito que sai um pouco da parte técnica, porque a parte técnica você tem que praticar, que é a questão, por exemplo, da modulação de voz, que é algo que também influencia e impacta muito na comunicação. 38%, eu lembro que você me ensinou. Fora os gestos, as expressões, o contato visual, que a gente já colocou que é importante. Mas dois livros que eu gosto muito que tem tudo a ver com comunicação, porque se você pensar, comunicação está estritamente ligado a relacionamento. 5 Linguagens do Amor, que fala também de relacionamentos ali, que é interessante, independente se você é casado ou não. E o outro é do Dale Carnegie, A Arte de Influenciar Pessoas. Esse livro também é sensacional porque ele fala de empatia, de relacionamentos. Então é extremamente importante termos conhecimento desses dois livros. É importante que a pessoa saiba também se vender, não é? Exato. Necessário. Então, com uma boa comunicação, lá você aprende a fazer o pitch de elevador, né? Que ali em segundos você fala o que você faz para você já atingir aquela pessoa e já marcar uma reunião para fazer a apresentação do seu negócio. E isso é maravilhoso. Na verdade, você é mestre nisso. Você... fiz Vox to You. Ela aprendeu direitinho. Ela sabe vender o que ela tem. Ela sabe vender o produto, o conhecimento dela. Quem quiser, quem tem a vontade de aprender uma boa oratória, onde buscar? Na Vox to You Ribeirânia, aqui em Ribeirão e na Vox to You Franca. E tem curso que é no fim de semana ou tem semestral, 9 meses, né? Então tem para todos os tipos, todos os gostos e bolsos. Agradecê-lo, Caio, e agradecê-la também, Fernanda, mais uma vez pela oportunidade. Hora do Consumidor.